Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ai, essas semifinais do Campeonato Paulista já tem datas e horários definidos. O São Paulo não gostou, rebateu. E o Verdão, que não tem nada a ver com isso, pode ter o Vitor Roque, tá recuperando mais jogadores. Olha, vem muito forte para essa partida, para essa decisão. E a arbitragem, hein? Vai render polêmica. Quem serão os árbitros ou as árbitras das semifinais? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Vamos lá, rapaziada, muita coisa pra gente falar. A Federação Paulista anunciou, definiu as datas e os horários dos jogos das semifinais, jogos únicos entre Corinthians e Santos, Palmeiras e São Paulo. E pois bem, o jogo entre Corinthians e Santos acontecerá no domingo às 6h35 da tarde na Neoquímica Arena. Até aí, nenhuma novidade, nada demais, né? Corinthians de Memphis, Santos de Neymar farão um grande duelo. Os dois já se enfrentaram nesse Paulistão, Corinthians em casa também venceu por 2-1, mas o Santos cresceu, vem crescendo na competição, especialmente sob a batuta do Neymar, né, que vem fazendo gols, dando assistência, sendo decisivo, e é um jogo único, né, gente? Então, ao mesmo tempo em que o time mandante tem uma vantagem, tem a força da fiel torcida, a gente sabe disso, o jogo único, na minha opinião, sempre equilibra as coisas, porque muitas vezes você não tem a possibilidade de reverter alguma desvantagem, alguma situação que aconteça no jogo, né? E aí você está sujeito a toda a aleatoriedade do futebol, né? Uma expulsão cedo, um jogador que não tá tão bem, uma bola que bate na trave e sai, a outra que bate na trave e entra. O futebol é maravilhoso por isso. Então, será um grande duelo. Corinthians e Santos no domingo às 6h35 da tarde. Já avançamos, porque aí a gente vai para o confronto que tá rendendo mais polêmica. Por tudo que envolve, né? São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo têm feito grandes jogos, decidindo campeonatos nos últimos tempos, decidindo confrontos eliminatórios de Copa do Brasil, se enfrentando, né, em momentos decisivos. E, cara, o Palmeiras que se sobressaiu nos últimos anos em relação aos demais clubes paulistas, inclusive, ganhando praticamente todos os títulos, teve no seu sapato, no seu encalço, essa pedrinha aí chamada São Paulo, que tirou o Palmeiras da Copa do Brasil, que também ganhou um Campeonato Paulista, e assim, né, e que ganhou alguns clássicos dentro do Allianz Parque, inclusive. Então, assim, tem sido um incômodo para o Palmeiras de Abel Ferreira, o time do São Paulo. Agora, no momento, o momento é muito cedo ainda, a gente vai projetar mais esse jogo. O São Paulo mudou o esquema recentemente, né, adotou uns 3 zagueiros, vem funcionando, vem classificando. Contra o Novo Horizontino não foi tão simples assim, teve muita polêmica, aquela coisa toda, mas venceu. E o Palmeiras não, o Palmeiras atropelou o São Bernardo. E aí tem o outro detalhe, o Palmeiras não só atropelou o São Bernardo, mesmo depois de tantas críticas, né, com um Palmeiras podendo ficar de fora e a torcida exigindo reforços, e mesmo com a campanha boa, o Palmeiras caiu num grupo que poderia ter sido eliminado, mas aí classificou, e aí o Estevão é sempre o Estevão, alguns valores ali que também deram uma osciladinha, voltaram a jogar bem, né? O caso do Rios, o caso do Veiga, o Flaco Lopes, né? Que começou o Paulista meio que não indo e tal, daqui a pouco começou a meter os golzinhos dele, tem a base do Palmeiras que sempre resolve, e aí não bastasse. Na reta final ele perdeu alguns jogadores por lesão. Esses jogadores estão voltando. Trata-se do Piquerez e do Gustavo Gomes. Eles têm lesões musculares e eles estão retornando justamente para essa fase semifinal. Muda tudo, porque contra o Mirassol, por exemplo, naquele último jogo da fase de grupos, o Abel teve que usar uma dupla de zaga com Naves e Benedetti. Agora não, agora ele tem o Murilo, que até estava suspenso nesse jogo, já retornou, e aí vai poder ter a parceria do Gustavo Gomes. Muda consideravelmente, né, gente? Na lateral esquerda, ok que o Vanderlan cumpre, mas o Piquerez, cara, ele é um jogadoraço. Sou muito fã do Piquerez. Ele resolve o problema da lateral esquerda, tanto que ficou um tempo sem jogar, quando voltou, parecia que não tinha saído. E aí, além de tudo isso, o Palmeiras ainda pode ter e deverá ter Vitor Roque, que já chegou, já assinou o contrato, já foi inscrito, já foi regularizado e está à disposição, porque ele vinha jogando no Real Betis. Então ele está pronto. O Vitor Roque está à disposição.
Acho muito difícil que o Abel escale ele como titular, mas eu não duvido, tá? Porque o Abel é meio pancada, assim, meio doidão. Mas ele provavelmente ganhará alguns minutos. O jogo vai ser no Allianz Parque, que era uma predileção do Palmeiras. Agora, foi um pedido do Palmeiras, inclusive, que o jogo acontecesse na segunda-feira, 9h35 da noite. E aí, por uma questão de grade de televisão, vai ser nesse horário. O Palmeiras pediu que fosse na segunda. Por que não no sábado? Pois bem, no sábado, o Allianz Parque está cedido para um show da banda Offspring. E por isso, se o jogo tivesse que ser realizado no sábado, o Palmeiras teria que jogar em outro lugar. E aí, como o Palmeiras teve a primazia de ter a melhor campanha na comparação com o São Paulo, o mando é dele. Ele que escolhe. E aí, claro, né, que existe toda aquela conversa com a federação para fazer aquele pedido para ele não ser prejudicado nesse sentido, né, de jogar fora de casa. Pô, mas o São Paulo não tem culpa do Palmeiras ter uma casa de shows também, né, como é o Allianz Parque. Tudo bem, só que o Palmeiras conquistou esse direito no campo. E a federação, entendendo que muitos jogos foram realizados na segunda-feira, o próprio São Paulo e Novo Horizontino essa semana, e que o São Paulo e o Palmeiras eles não têm jogos na semana subsequente, não teria problema jogar na segunda-feira. Então a federação, tranquilizando todo mundo, ou quase todo mundo, marcou o jogo para a segunda. Pronto. O São Paulo rebateu, o São Paulo emitiu uma nota, inclusive boicotando o conselho técnico da federação, só que com um argumento que me pareceu muito raso, dizendo que as partidas nobres e decisivas do Campeonato Paulista não seriam realizadas nos sábados e aos domingos. Seria numa segunda-feira, coisa que o São Paulo já tinha reclamado que não gostaria. Então, peraí. Então, São Paulo reclamou que a partida da semifinal vai ser na segunda, porque o ideal seria jogar no sábado. Isso realmente... E aí, obviamente, está dentro de um contexto de reclamação dos jogadores, encabeçados pelo Lucas Moura, inclusive, do gramado sintético. No clássico realizado lá na fase de grupos, no 0-0, o Lucas e o Oscar foram preservados. Tá dentro desse contexto todo. E é claro, que me parece, pelo menos, que o São Paulo não queria jogar no Allianz. Queria que o Palmeiras não jogasse no Allianz. Porque a gente sabe, né, que o Palmeiras tem uma vantagem, né? É a sua casa, o seu estádio, o gramado que os seus jogadores estão acostumados, a torcida, tá tudo certo. Então, o São Paulo queria minimamente tirar uma vantagem nesse sentido. Só que essa vantagem foi conquistada no campo, gente. E aí... O São Paulo, quando argumenta nesse sentido, me parece muito vazio, né? Poxa, sábado tem que ter jogo. Como é que não tem jogo sábado e vai ter domingo e segunda? Gente, futebol mudou muito nesse sentido, né? Hoje tem jogo todo dia, praticamente. Não me parece ser um argumento assim. Se o São Paulo tivesse um jogo na quarta-feira, na quinta-feira que fosse, por uma competição sul-americana, por uma pré-libertadores, eu iria entender. Poxa, aperta, tem uma viagem pro Equador daqui a pouco, sei lá. Aí, pô, não faz sentido jogar na segunda-feira. E aí tem uma declaração do Belmonte, antes do jogo contra o Novo Horizontino, que ele diz: já fomos informados que o jogo pode ser segunda e não tem problema nenhum pra gente jogar na segunda-feira. Então agora, porque o Palmeiras tem problema, então assim, acho que o São Paulo se expôs, né, nessa reclamação, porque se ele perder o jogo contra o Palmeiras, meio que a desculpa tá pronta e aí vai parecer realmente, né, que estava se protegendo nesse sentido. Se ele passar, bom, aí eu acho que talvez até eles usem esse argumento para, né, dentro daquela ideia do contra tudo e contra todos, enfim. E eu acho que o São Paulo tem condições, gente. De novo, estamos falando de um jogo único, em que o São Paulo tem ótimos jogadores, teve uma instabilidade aí, tem uma oscilação, mas esse sistema de 3 zagueiros me parece bem interessante, inclusive amarra o Palmeiras nesse clássico da primeira fase, só que agora é completamente diferente, né? E aí tem do outro lado um Palmeiras muito mais motivado pela classificação da maneira que foi, pelo Estevão estar fazendo o campeonato que está, pelo Vitor Roque tá chegando, então tudo isso ganha um outro contorno, né? Agora, era muito simples para o São Paulo resolver tudo isso, né? Bastava ele terminar na frente do Palmeiras. E ele desperdiçou pontos nessa primeira fase que foram inaceitáveis.
Jogo contra a Inter de Limeira, em Brasília, também por conta de shows. O Morumbi, ou Morumbis, estava cedido para o show da Shakira. Por isso que o São Paulo jogou em Brasília contra a Inter de Limeira e contra o Velo Clube. E ele não ganhou nenhum desses jogos. Se tivesse vencido, estaria na frente do Palmeiras. E o jogo seria no Morumbi. Não ganhou. O jogo contra a Ponte, por exemplo, que muita gente imagina ou cogita que o São Paulo daqui a pouco deu uma entregada para prejudicar o Palmeiras e não adiantou nada. E assim, obviamente a gente não tem nenhuma comprovação disso, né? Mas para mim o São Paulo perdeu na bola mesmo, não vivia uma fase boa, a Ponte fez uma campanha espetacular, foi no Morumbi e ganhou. Agora, se o São Paulo quisesse o primeiro lugar né, os primeiros lugares, né, uma pontuação maior que a do Palmeiras, tinha que ter ganhado da Ponte em casa, tinha que ter ganhado do Velo Clube em Brasília, da Inter de Limeira, não fez a sua parte e aí se submeteu aos caprichos do regulamento e que prevê que o time de melhor campanha seja o mandante. Então, nesse caso, é o Palmeiras e vai ser no Allianz Parque. Tudo isso já gera um contorno antes da bola rolar, um ingrediente para o jogo. Vai ser uma disputa muito grande. Eles já vêm fazendo grandes jogos nos últimos tempos e vai ser apenas mais um. E preciso falar da arbitragem, que gerou polêmica no jogo contra o Novo Horizontino, comandada pela Edna Alves Batista. Tem uma informação aí especulada, surgindo, de que ela e a Daiane Muniz apitariam as semifinais. Até onde eu sei, até onde eu tenho de informação, isso ainda não foi revelado, divulgado e não está certo. Não está confirmado. A escala de arbitragem deve sair apenas na quinta-feira para a gente entender quem serão os árbitros das semifinais. E a Edna, eu acho que não vai. Até porque apitou esse São Paulo e Novo Horizontino e deu esse barulho todo, essa repercussão. Talvez a Daiane. Pode ser que a Daiane esteja em um dos jogos. Mas a Edna eu tenho quase convicção de que não estará na semi. Pode ser até que ela esteja num dos jogos da final. Na semi, ela acho muito difícil que esteja, tá? Por informações que colhi dos bastidores. A escala vai sair na quinta. Você tem Matheus Candançan, você tem Flávio Rodrigues de Souza e você tem Rafael Klaus. Eu imagino que o Klaus apite a grande final. Eu imagino. Pelo menos um dos dois jogos. Mas acredito que o segundo. Depois você tem o Flávio e o Candançan. Então eu acho que um dos dois apita uma das semis e a Daiane a outra. Eu acho que é isso que vai acontecer. E aí, o que não apitar uma das semis vai apitar o primeiro jogo da final e depois o Rafael Klaus. É uma conjectura, evidentemente, que eu estou fazendo aqui diante das informações e análises que a gente tem acompanhando o quadro de arbitragem na federação. E aí? O que vocês acham que vai acontecer? Quem passa? Palmeiras ou São Paulo? Comenta aqui. Inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!